nós é uma decisão. É uma escolha única e individual. Nós decidimos. Essa pregação, esse versículo, ele vai nos dar essa pregação em duas partes. A primeira dela, o Senhor vai nos falar o que é necessário para que a gente se aproxime dele. E no segundo momento, ele vai nos confirmar com a tua palavra versículos que comprovam a nós, a tua igreja, que ele é Deus de reciprocidade. As atitudes que nos aproximam de Deus são a fé, crer que ele existe. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Mas não é uma fé da boca para fora, é uma fé viva e ativa, demonstrada por atitudes, ações verdadeiras. Oração é buscarmos relacionamento íntimo com Deus, falar com ele, mas também ouvi-lo. E não é só as orações que a gente coloca todos os dias diante do Senhor, porque nós sempre estamos precisando de algo. Mas é principalmente a oração que demonstra a ele gratidão. Porque se nós olharmos para as nossas vidas, temos muito mais a agradecer do que pedir. E muitas das vezes a gente se dispõe somente a pedir. Nós somos tão falhos que nós agradecemos de maneira detalhada a um homem que faz a nós algum favor. Mas de maneira curta, sucinta, a Deus poderoso. Nós, às vezes, só agradecemos ao Senhor numa pequena frase, que muitas das vezes para nós não soa nem como oração, porque não é. Senhor, obrigada por tudo. Tudo o quê? Tantas coisas tem feito o Senhor por nós. E nós não o agradecemos com riqueza de detalhes. Nós não lembramos que durante o dia fomos abençoados com livramentos, com escape, com bênçãos. Todos os dias estamos vivendo orações que já fizemos ao Senhor e Ele respondeu e nem nos damos conta. Nós só queremos pedir, pedir. Leitura, meditação e prática da palavra. Ler, desfrutar da palavra de Deus. A cada dia mais descobrir quem é o Deus que nós servimos e quem somos para Ele. Mas não é só saber, é obedecer. Não o que nos convém, mas tudo que Ele nos pede. Louvor e adoração. É louvar, adorá-lo, declarar que Ele é santo. Entoar hinos e cânticos, mas vai muito além disso. É ter uma vida que verdadeiramente louva e adora o Senhor. Ter como estilo de vida a adoração, louvor a Deus. Aonde a gente estiver e com quem estivermos. Prestar culto a Deus. Está aqui na casa do Senhor. Vivendo em comunhão uns com os outros e fortalecendo a nossa fé. E quando não é possível aqui estarmos, nós temos a oportunidade de prestar culto ao Senhor, aonde quer que a gente esteja por meio do celular. Ninguém hoje vive sem celular. Todas as palavras, elas são mostradas para nós e podemos acompanhar ao vivo pelo YouTube. Então não tem desculpa para não prestar culto. Que não seja no mesmo momento. Mas que seja, então, em um outro momento. Mas desculpa não tem. Nenhuma. Serviço no reino de Deus. O Senhor tem para todos nós dons e talentos. E a nossa missão é usá-los para a glória de Deus. Aquele de nós que ainda não faz a obra do Senhor é porque não se dispõe. Servir ao Senhor é um privilégio dado a cada um de nós, a todos nós. Basta a gente nos dispor a fazer. Tanto servir a Deus, quanto servir ao próximo. É fazer a obra de Deus avançar. Servir ao Senhor e servir aos irmãos. É podermos declarar, assim como Jesus declara, em João 17:4. Jesus diz assim ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer.
Não vamos pensar no amanhã, não, porque a Ele e a Deus pertence. Mas vamos pensar no dia de hoje. Será que quando a gente for para a nossa casa e a gente deitar na nossa cama, será que a gente pode declarar como Jesus? Ei, Senhor, no dia de hoje eu te glorifiquei. Eu completei a obra que me destes para fazer. Te servir, te adorar, te louvar em tudo e qualquer circunstância, com quem quer que eu esteja. Levei a tua palavra, levei a tua presença. Será que nós conseguimos dormir tendo a certeza de que isso foi feito? Será que em tudo e todas as coisas glorificamos a Deus? Somos de fato e verdade pequenos cristos, não pensando em acumular boas ações ou obras para sermos salvos, mas para vivermos com o Senhor nessa terra. É isso que nós devemos nos atentar. O serviço, a obra nos aproxima de Deus. Todos nós estamos aqui para acrescentar na vida um dos outros e não só usufruir, ou seja, não só sermos servidos, mas principalmente servir, assim como Cristo. Como rei, como filho do rei, como o próprio Deus se dispôs a servir aos outros. Segundo, o perdão nos aproxima de Deus. É preciso que a gente tenha um coração disposto a perdoar. Aqueles que nos fere, magoa, trai a nossa confiança, decepciona. Porque também nós precisamos de perdão de Deus e dos outros. Porque consciente ou inconscientemente nós também ferimos. Nós também traímos a confiança. Nós também magoamos. E só recebe perdão quem perdoa. Mateus 6,12. Jesus, quando nos ensina, nos dá ali um modelo de oração a ser feita ao Pai, ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão, ele vai derrubar um muro e gerar uma ponte que vai nos levar a uma libertação, que nos fará parecidos com Cristo e nos aproximará de Deus. Perdoar sem se preocupar que o outro vai fazer com o perdão que a gente dá. É liberar o outro da dívida que ele tem conosco. Se ele vai aceitar ou não, aí é entre ele e Deus. Já não cabe a nós. Mas nossa obrigação é perdoar. Amar como somos amados nos aproxima de Deus. Amar primeiramente a Deus sobre tudo e todas as coisas, com toda a nossa alma, nossa força, nosso entendimento, nosso coração. E amar ao outro como nós mesmos. E amar como Deus nos amou. Sem colocar condições. Nós devemos amar ao outro não se, não porque, mas simplesmente amar. Nós temos o costume de achar que perdão e amor estão na caixinha do sentimentalismo. Eu sinto. Então, se eu não sentir, eu não amo. Se eu não sentir, eu não perdoo. É decisão. Eu decido amar independente de. Eu decido perdoar independente de. E ponto. Nós não somos conduzidos por emoção, nós somos conduzidos por Cristo. E o que nos direciona é tudo que Ele nos ensinou a fazer. Amar com o amor dEle, perdoar com o perdão dEle, seja quem for. Quarto, arrepender-se verdadeiramente dos pecados. Reconhecê-los e abandoná-los. A palavra do Senhor nos diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós, enquanto servos do Senhor, estamos aqui para sermos amigos de Deus e inimigo do mundo. Não há meio termo. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 28:13. Aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas os que o confessa e abandona alcança misericórdia. E dentro dessa misericórdia, desse amor, está a presença de Deus constante. E ela não falha. Servimos a um Deus justo, onde a tua palavra nos afirma a reciprocidade. Muitas vezes queremos que somente Deus cumpra a parte dele. A nossa é se nos convir, se a gente puder e se a gente quiser. E não é assim que as coisas funcionam. Olhamos muitas vezes a vida do irmão e queremos questionar porque o Senhor faz na vida do outro e não faz na nossa.
Ao invés de nos preocuparmos em ter um relacionamento sincero e reto com o Senhor, uma entrega de coração, independente da circunstância, do que estamos vendo, do que estamos vivendo, do que ouvimos, o foco é Cristo. Deus nos dá o que damos a Ele. Da mesma maneira que tratamos ao Senhor, seremos tratados por Ele. E nessa segunda parte agora, o Senhor vai nos afirmar, nos confirmar, versículos, palavras que confirmam a reciprocidade de Deus para com o seu povo, nós. 1 Samuel 2,30. Assim nos diz o Senhor: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Levíticos 26, do 23 ao 24. Na minha Bíblia está com o título O Castigo da Desobediência. O Senhor diz: se oporem a mim, eu mesmo me oporei a vocês. Se nós somos contrários a Deus, Ele será contrário a nós. 2 Crônicas 15, versículo 2. Aqui é a palavra do Senhor indo ao rei Asa, rei de Judá, através do seu profeta Azarias. O Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontre. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. 2 Crônicas 16, 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. O Senhor vê a todos nós, mas a sua força é sobre aquele que o ama de todo o coração. É sobre aquele que o entrega tudo que tem, tudo que é verdadeiramente. Amém? Salmos 18, do 25 ao 26. Ao fiel te mostras fiel. Ao íntegro te mostras íntegro. Ao puro te mostras puro. A reciprocidade de Deus, embora ele tenha todos os atributos, toda a bondade, que como diz o próprio Jesus, só há um bom e esse bom é Deus. Ele dá a cada um conforme lhe é ofertado. Finalizando ao versículo, mas com o perverso é inflexível. Em algumas traduções está indomável ou reage à altura. Em Deus não há perversidade, em Deus há bondade e justiça. Deus não se compromete com o erro. Ele é inflexível e não se curva ao perverso. Ele não se assemelha a ele. Permanece firme e inabalável e aplica a sua justiça, dando a cada um recompensa de acordo com as suas obras, assim como está em Jeremias 17:10. Nós temos um exemplo bem prático na palavra do Senhor sobre reciprocidade. Quando a gente vê a história do povo de Israel, quando eles são libertos do Egito, nós vemos que daquela geração somente Josué e Caleb entram na terra prometida. Reciprocidade. Sabe o que nós vemos ali? Que não há uma falha de Deus e nunca haverá, porque ele não falha. Mas vamos parar para analisar um povo, um único Deus, poderoso e soberano. As mesmas promessas para todo aquele povo que foi arrancado com o braço forte do Senhor do Egito. A promessa de uma terra fértil, produtiva, vida de paz e abundância, onde tudo já estava preparado para eles. Era só chegar. A palavra do Senhor nos confirma isso. Em Deuteronômio 6:11, diz o Senhor ao seu povo: darei a vocês terra com casas cheias, com tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Já estava tudo pronto. Era só ser temente, reto e fiel a Deus para acessar o milagre, para pisar na terra prometida. Com as mesmas provisões.
todos eles. Água no deserto. O Senhor nos fala em Êxodo 15, 23, 25, que eles encontram uma fonte de água amarga. E Moisés, sob orientação de Deus, joga um arbusto de uma árvore específica e a água se torna doce, boa para beber. Em Êxodo 17, 6, o Senhor ordena a Moisés a bater na rocha no monte Horebe, e da rocha jorra água. Maná do céu. Êxodo 16, 4. E codornizes. Números 11, 31. Mas o versículo que faz menção aos dois está em Êxodo 16, do 11 ao 12. Diz o Senhor: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes: ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Proteção e guia. A palavra do Senhor nos fala em Êxodo 13, 21, 22, que durante o dia o Senhor ia à frente daquele povo como uma coluna de nuvem, e durante a noite como uma coluna de fogo. E tanto de dia quanto à noite, a presença do Senhor não os abandonava. E aonde a nuvem parava era sinal ali, guia, orientação de Deus. Parem aqui. E quando a nuvem se estendia da tenda, é para eles seguirem viagem. E o Senhor direcionava. Roupas e calçados. Em Deuteronômio 29, mais uma confirmação do cuidado do Senhor. Durante os 40 anos em que o povo foi conduzido pelo deserto, nem as roupas, nem as sandálias dos pés do povo de Israel se gastaram. Providência de Deus. À medida que eles iam crescendo, a roupa ia espichando e a sandália crescendo junto com os pés. Pai cuidadoso, Pai amoroso. Mesmo os desafios, todo o povo. Não era ali privilégio de um só, mas era toda a nação de Israel com os mesmos desafios. Falta de recurso, Deus provia. Eles tinham conflitos com os demais povos. Quando estavam com Deus, a vitória era certa. Só eram derrotados quando se rebelavam contra Deus. Fé vacilante. Ora com o Pai. Ora contra o Pai. Contra o Deus poderoso que já tinha demonstrado que era com eles. E quão poderoso e forte é e sempre será. Conflito entre eles mesmos. Mas Josué e Calebe permaneceram em Deus, eram próximos de Deus, e Deus próximo deles. Reciprocidade. É conduzido conforme o braço forte do Senhor, receberam a terra prometida. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não tem favoritismo, ele não tem preferência. Mas servimos a um Deus que faz acepção de atitudes e ações. Ele nos vê, nos conhece, nos recompensa de acordo com o que nos dispomos a Ele. E assim como é com o povo de Israel, é conosco também. Povo de Deus. Ele nos afirma isso na sua palavra. Em 1 Pedro 2,9, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, único Deus. Deuteronômio confirma isso em 6,4. Só há um Deus, o nosso Senhor. Com as mesmas e inúmeras promessas. Quantas vezes nós ouvimos desse altar santo de Deus que temos mais de 8.000 promessas para acessarmos, todas prontas, só esperando o nosso caminhar reto com o Senhor. Com as mesmas provisões do Senhor. O Senhor nos dá tudo o que necessitamos. O que ainda não temos é porque não precisamos. Deus não falha. Ele dá a medida do que estamos preparados para viver, para receber e cuidar. Com os mesmos desafios, nós temos conflitos, dificuldades. Às vezes, na maioria das vezes, uma fé vacilante. Inúmeras batalhas,
Mas se com Cristo estamos, com Ele somos mais que vencedores. Nós precisamos ter mais um dia, todos os dias, hoje, aqui e agora, que se nos aproximarmos de Deus verdadeiramente, Ele se aproximará de cada um de nós. Toda ação nossa com Deus vai gerar uma reação, uma resposta dele para conosco. No Novo Testamento também, nós temos versículo que nos mostra a reciprocidade do Deus que servimos. Mateus 7, do 7 ao 8. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Irmãos, Igreja do Senhor, nós. A pergunta não é e nunca deverá ser porque Deus faz na vida do irmão, mas sim o que nos impede de caminhar com Deus para que Ele esteja lado a lado com cada um de nós. A pergunta nunca é o que o outro tem, mas é o que nos falta para acessar promessas. Porque o problema nunca está no irmão, pelo contrário, se ele tem é porque ele caminha com o Senhor. A falha sempre será nossa. Se dentre todas essas promessas, que é igual para todos nós, de um Deus que não faz acepção, que não faz diferença entre cada um daqueles que se levantam para caminhar com Ele, chama Ele de Pai. O problema é com cada um de nós. As promessas estão todas prontas, esperando que a gente possa acessar. Acessar é conosco. Que a gente possa aprender de uma vez por todas. Se tiver que questionar o que Deus faz na vida do irmão, seja humilde e pergunta ao irmão: o que tu fazes para que Deus te ame? Porque eu quero ser amado assim. E sabe qual vai ser a resposta do irmão? Eu me sujeito a Deus. Eu obedeço a Deus. Eu piso onde Ele manda eu pisar. Eu toco onde Ele manda eu tocar. Eu faço o que Ele manda eu fazer. Eu não ando pelo que eu quero, mas eu ando pelo que Cristo quer. E sendo assim, o Deus de reciprocidade cumpre na minha vida o que está na palavra dele. E que assim seja, igreja. Que a gente ganhe verdade mais do que ganhar a verdade. É praticar essa verdade. Acheguemos-nos a Deus e Ele se achegará a cada um de nós. Amém, igreja? Essa é a palavra do Senhor hoje para a nossa vida. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, pela bondade dEle. Senhor Deus, eterno Pai, bendito e santo, acabamos de receber a Tua palavra, alimento vivo, água viva, Pai, que nós pedimos que verdadeiramente venha criar raiz em nosso coração profundas, Pai, que ninguém e nada nesse mundo possa arrancar. Pai, nos capacita para que a gente se achegue a nós como o Senhor quer. Que se nós nos acheguemos ao Senhor, como o Senhor quer nos achegar a nós, Pai, porque essa é a vontade do Senhor. O Senhor não nos amou em vão, Pai. A entrega de Cristo, ela não é em vão, Pai. Ela tem propósito de vida, de salvação. E nada, Pai, nada que a gente faça revoga a Tua entrega. Revoga o plano perfeito de salvação, de amor, de mudança para uma geração, Pai, que o Senhor planejou, Cristo cumpriu, sem questionar. Pai, nos ensina a valorizar o sacrifício da cruz, o amor da cruz. E entender, Pai, que caminhar com o Senhor é decisão de cada um. O Senhor não é um Deus que mete a pé na porta e entra. Quem faz isso é o inimigo, para destruir as nossas vidas. Mas o Senhor é Deus que bate. E aquele que abre, o Senhor entra e ceia com Ele. Pai, que sejamos nós, esses que ouvem o seu batido e abre a porta, escancara a porta. E se entrega a Ti de fato e verdade, todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Podem se sentar? O diácono